quero convidar você para a gente meditar um pouquinho na palavra do Senhor, algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, né? Vamos abrir juntos em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, algo que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, e eu quero poder, com a ajuda do Espírito Santo, partilhar isso com vocês. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Aleluia. Mateus capítulo 25, a partir do primeiro versículo. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Então, queridos, nessa parábola bastante conhecida, né, a parábola das 10 virgens, né, a gente já tem ouvido falar um pouco sobre isso. Deus colocou uma mensagem no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Quero poder, junto com vocês, pensar um pouco sobre algumas coisas aqui. Né? Deus colocou esse tema no meu coração: mantenha seu coração em chamas. Então esse é o tema, eu quero compartilhar com você sobre isso. Mantenha o seu coração em chamas. Pode repetir isso comigo? Mantenha o seu coração em chamas. Agora diga para o teu irmão: mantenha o teu coração em chamas. Sabe, queridos, é um tempo em que, né, como diz o nosso irmão Vilas Boas, o Alessandro, quando ele ministra aquela canção Maranata, né? Naquela parte que ele ministra, ele fala que Deus procura pessoas com estilo de vida Maranata. Isso é algo muito importante, sabe? E isso tem queimado muito no meu coração nesses dias. Você pode perceber que a mensagem de domingo e essa eu estou falando justamente sobre coisas que dizem respeito aos tempos do fim. Então, queridos, nós precisamos nos preparar para o que está vindo por aí. Se cada ano que passa, a vinda de Jesus está mais perto. A cada ano que passa, nós estamos mais próximos do retorno de Jesus. Então, nós temos que viver uma vida maranata. Um estilo de vida maranata, um estilo de vida de homens e mulheres que estão se preparando para a vinda de Jesus. Isso tem queimado no meu coração, nesses dias. Eu não sei o dia nem a hora, mas a Bíblia diz: você precisa vigiar. O Senhor nos diz: vocês precisam estar prontos, vocês precisam estar preparados. É por isso que domingo eu falei um pouco sobre nós não olharmos para trás. Porque pode ser que seja um tempo que você está tão distraído, olhando para trás, que Jesus volta e você está aí, né, preocupado em outras coisas. Por isso é um tempo que os nossos olhos têm que estar firmes em Jesus Cristo. O nosso olhar tem que estar fixo em Jesus, porque algo está diante de nós e nós não podemos perder o foco. A igreja não pode perder o foco. A igreja tem que estar focada. Então Jesus, ele já nos adverte através dessas parábolas, e uma delas é essa parábola que nós acabamos de ler, que o reino de Deus pode se comparar a 10 virgens. E nesse grupo de pessoas, existem 2 grupos de pessoas dentro da igreja. Existe o grupo de pessoas nécios ou loucos, e existe o grupo de pessoas que são chamados de prudentes. Na igreja existem 2 grupos de pessoas.
E é isso que o Senhor está falando para os seus discípulos. Aqueles que são nécios, nécio é uma palavra para louco, uma palavra para uma pessoa imprudente. E as pessoas que são prudentes. E nós precisamos estar atentos a isso. Em qual grupo de pessoa você se encaixa hoje? Você está sendo alguém que está vivendo uma vida em preparação para a vinda, para o retorno de Jesus? Ou você não está vivendo dessa maneira? Isso é algo que nós devemos observar pela palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que, que as pessoas nécias são aquelas pessoas que não levam azeite consigo para manter a lâmpada acesa. Elas não levam azeite para manter a lâmpada acesa. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 3 do capítulo 25. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E quando elas não levam azeite consigo, elas estão colocando em xeque essa questão de apagar suas lâmpadas, de não manter a chama acesa. A Bíblia fala, Jesus, lá no capítulo 24, no versículo 12, Jesus está falando aos seus discípulos também sobre os tempos do fim, e ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então essa é uma característica muito presente nos dias finais. Esfriamento. Esfriamento. E nós estamos apenas começando esse ano. Essa semana nós vamos realmente começar com o GC, com as folhinhas, tudo, Só que nós não podemos começar de qualquer jeito. Nós não podemos começar esse ano com o coração frio. Você não pode ir para o teu GC amanhã, quinta, sexta, com o teu coração frio, com a chama apagada, sem azeite. É por isso que eu quero falar com você nessa noite. Mantenha seu coração em chamas. Como é que está você agora, querido? Você está com o coração queimando por Jesus? Você está com o teu coração aceso? Isso é algo muito sério. A igreja, ela não pode viver um evangelho sem esse fogo do Espírito Santo queimando em nossas vidas. Como os líderes, nós precisamos manter o nosso coração queimando para mudar a nossa geração. Amém? Como líderes, você que é líder de GC, anfitrião de setor, você precisa manter teu coração em chamas para incendiar essa geração. Eu gosto muito de analisar essas parábolas, quando Jesus vai falar a respeito dos tempos do fim. Porque essa é uma preparação para a igreja. Jesus já estava advertindo. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Jesus já mandou vigiar, então a gente precisa vigiar. E eu quero falar com você um pouco, tendo esse contexto em mente, que nós não podemos esfriar. Nós não podemos nos esfriar. E se houver nessa noite qualquer tipo de esfriamento, nós vamos clamar ao Senhor para que o fogo venha e o teu coração se incendeie novamente. Porque ainda dá tempo, querido, de você recuperar a chama no teu coração. Ainda não é tarde, amém? Ainda não é tarde de você estar incendiado. Então é um tempo que o Senhor está tendo a sua misericórdia para conosco. Quero ver com vocês alguns pontos que precisamos examinar na nossa vida. Fazer um checklist. Como é que está o nosso coração? Lembra que eu falei domingo sobre o coração? Para manter o coração em chamas, nós vamos fazer um checklist aqui. E eu quero que você analise como que está cada aspecto das áreas dessa tua vida. Todos nós. A primeira coisa que nós vamos analisar é o primeiro amor. Como é que está o primeiro amor? Vamos lá, abrir lá em Apocalipse e vamos ler um texto que a gente já conhece também, Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, vamos ver. Uma carta que foi dirigida a uma igreja. A igreja de Éfeso. O primeiro amor. A essa igreja, Jesus vai falar assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, candeiros de ouro.
Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, em que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não o são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Se fosse parar até aqui, né, o versículo, a gente ia olhar assim, puxa, que igreja, né, trabalhadora, que igreja, porque está dizendo aqui, ó, uma igreja, conhece o teu labor, tua perseverança, você põe à prova, você está batalhando, a tua fé, você não esmurece, né? Uma igreja que está ali, trabalhando firme. Então o Senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras, mas aí vem o versículo 4, que o Senhor Jesus vai repreender a igreja sobre um aspecto. Ele diz, tenho porém contra ti que o quê? Abandonaste o teu primeiro amor. Então, a primeira área que nós precisamos analisar nessa noite juntos é como é que está essa área na tua vida. Como é que anda o teu primeiro amor? Você o abandonou? Ou você está lá? Vou colocar assim, nós, né? Que eu estou junto na mensagem, né? Participo dessa mesma mensagem. Onde nós estamos hoje? Nós temos abandonado esse primeiro amor, porque a Bíblia fala, a igreja ela estava trabalhando, e muitas vezes nós somos assim. Nós estamos vindo nos cultos, fazendo GC, fazendo discipulado, fazendo tudo conforme a cartilha manda. Estamos trabalhando perseverante, mas o problema é que o amor já não está mais ali. O amor já não está mais ali. Esse é um grande problema que a igreja não pode simplesmente desprezar. Porque muitas vezes a gente olha o trabalho, mas Deus ele olha para o coração também. Jesus, eu conheço o teu labor, mas eu tenho algo contra você, que é que você abandonou o teu primeiro amor. E o Senhor ele vai dizendo no versículo 5, lembra-te, como que você volta para lá? Lembra-te, pois de onde caíste. Você consegue se lembrar onde foi que você deixou isso acontecer? Qual o momento em que o teu primeiro amor começou a se esfriar? E você foi o abandonando? Você lembra disso? Às vezes você pode não lembrar agora, talvez. Você precisa de um momento, Senhor, me ajuda. Que eu não consigo lembrar o que, né? E o Senhor, Ele vai te ajudar a chegar nesse lugar. E o Senhor, Ele vai dizendo aqui, e arrependa-te. Veja que isso é algo tão sério que exige o arrependimento. O abandono ao primeiro amor é pecado. Abandonar o primeiro amor é pecado. Às vezes a gente fica tão preso, a alguns pecados é isso, né? E às vezes a gente não consegue olhar para alguns pecados que falam a respeito do nosso amor ao Senhor. Quando você abandona o teu primeiro amor, você está vivendo no pecado. Porque esse é o primeiro e o maior mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, né? Esse é o mandamento. E quando nós não estamos em obediência ao mandamento, nós estamos quebrando toda a lei, né? Então é um pecado quando você não ama Jesus de todo o coração, quando nós não amamos Jesus de todo o coração. E Jesus está chamando a sua igreja, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Outra coisa importante é que também haverá consequência para quem não se arrepende. Querido, você que está trabalhando num GC e que está sem o primeiro amor, mais cedo ou mais tarde, o Senhor ele vai te parar. Ele vai te parar. Ele não vai deixar você continuar. Eu posso te garantir pela palavra que nós acabamos de ler. O Senhor está dizendo, eu vou mover do teu lugar, do teu candeeiro. Porque muitas vezes está apegado a isso. É por isso, querido, que nós temos que manter nosso coração em chamas. Porque às vezes você só está reproduzindo algo que você foi ensinado e está fazendo isso já no modo automático. Sem coração, sem paixão, sem amor, sem vida, sem zelo, apenas está fazendo. E quem olha pensa, pô, ele está trabalhando, né?
Quem olha, está trabalhando, está tudo certo. Mas a grande realidade nessa questão é o coração. E nós precisamos, queridos, olhar para dentro disso. Que nem eu estou falando, esse é um checklist do nosso coração. Esse é um checklist do nosso coração. Como anda o teu primeiro amor, o nosso, como igreja? Nós não podemos começar esse ano, querido, de qualquer jeito. Nem olhando para trás e também nem fazendo dessa forma. O Senhor não quer que você lidere um GC ou discipule alguém por pressão, porque o pastor mandou, eu tenho que fazer, querido. Primeira coisa que o Senhor disse para Pedro é o seguinte: Pedro, tu me amas? Te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O motivo de você cuidar de alguém é porque você ama Jesus. Essa é a razão. Sempre vai ser e nunca vai mudar. O Senhor não quer, querido, os teus esforços sem amor. O Senhor não quer. Fique claro isso para a igreja. Deus não quer o teu trabalho. Deus quer o teu coração. Amém? É um checklist. Faça uma análise. Saia daqui nessa noite, querido, entendendo. Puxa, meu coração, eu abandonei o primeiro amor. Isso é entre você e Deus. Eu não estou aqui julgando ninguém. Isso é entre você e o Senhor. O Espírito Santo sabe. Entre você e o Espírito Santo. Mas é algo que precisa ser corrigido, amém? Nós não podemos ouvir uma mensagem, tá bom, Senhor, fazer o quê? Não, eu quero corrigir isso. Então se arrependa. Se arrependa. E essa é uma noite propícia para isso, porque Deus está aqui e Ele quer curar nosso coração. Segundo checklist, nós podemos trabalhar nesse ano juntos. Reaviva o dom que há em ti. 2 Timóteo. Então, o primeiro que eu falei é o primeiro amor. Agora vamos falar sobre o dom que Deus nos deu. Assim como Paulo, fala para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo está dizendo para seu discípulo: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Outra coisa que você precisa fazer no teu coração. Deus, Ele colocou um dom sobre nossas vidas, amém? Deus te deu um dom. E às vezes, assim como Timóteo, querido, nós estamos enterrando isso. Nós não estamos usando o dom que Deus nos deu. O dom, ele não foi te dado, querido, para você enterrar ele, para você esconder ele. É por isso que o apóstolo Paulo está estimulando o seu discípulo. Olha, Timóteo, Deus te deu um dom, reaviva isso. Você não está usando esse dom. O dom, ele não é para um enfeite na tua vida. O dom não é para enfeitar você. O dom, ele é para servir a igreja. E esse é um ano de amar e servir. E o dom, ele é para servir. O dom, ele tem o propósito de servir. A um Deus deu profecia, a outro Deus deu palavra de conhecimento, a um Deus deu o dom de contribuição, a outro Deus deu um dom de exortação, ou seja, cada um Deus deu um dom. Não é todo mundo que tem o mesmo dom, cada um tem um dom. E muitas vezes a gente está na igreja, naquela frieza. Deus nos dá algo e a gente simplesmente não usa. Não usa. A gente faz que nem aquele homem que enterra, o seu talento lá, porque a gente fica com medo. A gente fica com medo. E deixa eu dizer para você nessa noite, reaviva o dom que Deus te deu. Você precisa trazer esse avivamento novamente na tua vida. Esse reavivar. Muitas pessoas, queridos, estão bloqueando essa manifestação da glória de Deus através das suas vidas. É um dom que vai edificar toda a igreja. Porque o dom, ele tem esse propósito de edificação. Então muitas vezes a gente não está edificando uns aos outros, porque a gente está com medo. A gente está com medo. E por isso nós não podemos esfriar no dom. Você não pode se esfriar no dom que Deus te deu. Qual é o dom que Deus tem te dado, meu querido? Qual é o dom que Deus tem te dado? Você tá fazendo bom uso dele? O dom é um presente, é algo que Deus colocou nas tuas mãos. E eu te faço essa pergunta, você está fazendo bom uso desse dom? Porque se Deus colocasse um dom apenas para dizer, olha, eu vou dar um dom aqui para o Du, Se você quiser, Du, usa aí, Fica à vontade aí,
Não é assim. Deus te deu um dom porque Ele investiu algo na vida de alguém. Ele espera que haja retorno. Deus espera que haja retorno. Deus é um Deus que Ele investe e espera o retorno. Deus não lança um dom simplesmente por lançar. Ele está esperando o retorno. Então, queridos, fique claro, nós não podemos esfriar o dom que Deus tem nos dado, amém? Então, a mesma palavra que Paulo diz para Timóteo, olha nos olhos do teu irmão e diga assim, reaviva. Olha com um olhar profético, sabe? Como se fosse um profeta agora, assim. E você vai dizer, reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. Reaviva esse dom. E comece a usar esse dom para a glória de Deus. Comece a usar esse dom para servir a igreja. Comece a usar esse dom para edificar teus irmãos. Comece a usar esse dom para ser uma bênção nessa sociedade. Não fique calado, com medo. Não fique se escondendo atrás de uma capa. Mas deixa que o Espírito Santo te ajude. E te leve a fluir nos dons espirituais. O apóstolo Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons, buscai com zelo os dons espirituais. Nós devemos buscar os dons, queridos, é bíblico. A palavra de Deus fala sobre isso. Então nós temos que buscar os dons. Você quer ser profeta? Então Jesus disse, né? Ora por isso. Você que ora em línguas, Paulo diz, ora para que você também possa interpretar a língua. Você tem que evoluir no dom, crescer no dom. Você quer, poxa, eu gosto tanto né? Às vezes queima no teu coração, né? A operação de milagres. Ora por esse dom na tua vida. Às vezes queima no teu coração, puxa, eu quero o dom da fé. Então ora por isso e peça. Nós temos que aprender a pedir para Deus. Senhor, eu quero o dom da fé na minha vida. Senhor, eu quero o dom da palavra de conhecimento. Eu quero o dom da sabedoria. Eu quero o dom de, seja qual for, aquilo que queima no teu coração, comece a pedir. Não deixa o dom se esfriar na tua vida. Não podemos deixar esfriar. Não podemos ser nécios na nossa vida com Deus. Não podemos ser nécios. Devemos ser prudentes, manter a chama acesa. Manter o fogo queimando do nosso coração. Porque eu creio em avivamento. Eu creio que nós vamos viver tempos gloriosos. Eu creio, queridos. Se você não crê, querido, eu quero dizer, olha, que o Senhor te pegue e te faça entender que é tempo de nós crescer e avançar e viver avivamento. A igreja está passando por um período de despertamento na terra. Então, querido, se você estiver olhando para trás, você vai perceber que a igreja está cada vez mais avançando. Então, por isso que Deus está chamando a atenção, não olha para trás, comece a olhar, porque a igreja está caminhando, e o Senhor está nos levando, Deus, e o Senhor está nos levando a um tempo de glória na nossa nação, na nossa cidade. Terceiro aspecto que nós podemos avaliar da nossa vida, é a nossa vida de oração. Checklist. Repetindo, primeiro amor, segundo, o dom que há em ti, reaviva a tua vida de oração. Nós podemos ver Romanos 12, capítulo 12, versículo 11 e 12, vai dizer assim, Romanos capítulo 12, né? Versículo 11 e o 12, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito. Olha só, fervoroso no Espírito. Eu gosto dessa declaração. Seja fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Interessante isso, né? Servir ao Senhor com fervor. Olha só, querido, como que nós temos que servir o Senhor? Com fervor. É por isso que a chama tem que estar queimando. E vai dizer assim, versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede paciência na tribulação e na oração, perseverantes. É uma tecla que está sendo batida há muito tempo. E nós estamos falando e repetindo isso várias vezes. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, a Bíblia vai dizer assim, Evangelho de Lucas 18, 1. Jesus fala assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever, presta atenção nessa palavra, o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou e nunca desanimar. Então daí Jesus vai contar uma parábola, né? Mas eu não vou ler a parábola, mas é interessante, você pode ler em casa, Lucas capítulo 18, você vai ver a parábola.
Mas eu gostaria de frisar isso, sobre Jesus contar uma parábola para os seus discípulos sobre o dever da oração. E é isso que nós estamos fazendo nesses dias, trabalhando a vida de oração da igreja. O pastor tem falado isso para nós, sobre orar, nós precisamos orar, precisamos orar. E nós estamos há bom tempo, querido, batendo na tecla, academia de oração, oração com as mulheres, oração na sexta, oração no GC, oração em casa, oração, intercessão, querido. Nós precisamos avivar ainda mais a nossa vida de oração. É um tempo da igreja, querido, se envolver mais na oração e na oração. Querido, nós estava lendo ali, né, do livro dos avivamentos, e a gente lendo esse livro, O Fogo do Avivamento. E esse livro fala muito sobre os avivamentos na história, alguns dos maiores avivamentos da história, onde todos eles começaram pela oração. Todos eles começaram com muita oração. Havia incessante oração. Tinha cidades inteiras onde você, né, eu lia aquilo, eu ficava, meu Senhor amado, onde toda casa que se passava já havia gente orando. O dia inteiro, você passava na rua, não tinha ninguém pregando e as pessoas estavam se convertendo. Não tinha ninguém pregando, a cidade tinha cidades inteiras que se convertiam ao Evangelho por causa da oração. As pessoas estavam orando em casa e havia, né, esse murmúrio. Você passava na rua, o testemunho ali no livro contando e eu ficava lendo, né, e ia dizendo que quando eles andavam, muitas pessoas eram convencidas do seu pecado no meio da rua e entravam dentro de uma casa. Eu preciso de Jesus. Querida, a oração, ela não pode ser desprezada. Nós temos que orar mais. É um checklist para a tua vida em 2022. A tua vida de oração tem que ser mais intensa. A nossa, coloco-me nesse mesmo lugar que vocês. A nossa vida de oração precisa ser mais intensa. Nós como igreja precisamos orar incessantemente e com perseverança. Nós precisamos orar até que se abram os céus, como nós cantamos. Jesus ensinou que nós devemos bater até se abrir. Né? Só que muitas vezes a gente bate uma, duas vezes, a gente já fica meio desanimado, já para de orar, né? A gente dá uma batidinha. Eu já dei umas 2 batidas, mas o Senhor não me respondeu, deu, né? Mas o Senhor bate até que se abra. O que falta é perseverança na nossa oração. A gente às vezes não quer ficar um tempo batendo, até que se abra. Isso é perseverança na nossa vida de oração. Aleluia! A vida de oração da igreja tem que ser uma vida de muita entrega, de paixão, querido. A nossa vida de oração tem que estar queimando todos os dias. Em nome de Jesus, que seja isso sobre nós, irmãos. Seja isso sobre nós. Outro ponto, checklist da nossa vida, nós podemos avaliar, ser cheio da palavra de Deus. A Bíblia fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Olha lá, Paulo vai dizer assim, ser cheio da palavra de Deus, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Diga-se comigo, habite ricamente em mim a palavra de Jesus. Fala mais uma vez agora com um pouco mais de convicção. Habite ricamente em mim a palavra de Jesus. Nós precisamos disso. Instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu até falei sobre Josué, né, domingo, né, onde o Senhor diz que nós precisamos meditar na lei do Senhor dia e noite, não cessar de falar da lei do Senhor. Nós precisamos estar cheio da palavra. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 2, 42, o texto que o nosso pastor ama e que nós também amamos, porque é um texto que fala da vida da igreja. E vai falar assim, ele pega um pouco da oração e da palavra. Porque a igreja, o que ela fazia? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a palavra, né? A doutrina fala da palavra, o ensino. Eles precisavam dessa palavra para crescer. Na comunhão e no partir do pão e também nas orações. Então era assim que a igreja vivia. Uma igreja em chamas é assim, ó. Uma igreja em chamas é uma igreja assim que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é uma igreja em chamas.
uma igreja que está viva, uma igreja que está acesa. Não é uma igreja nécia, mas é uma igreja prudente. E o último ponto aqui para nós também caminhar junto, nesse checklist, e que não podia ser o diferente, é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Querido, a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5, do 18 até o 20. Texto muito conhecido. Efésios 5. Paulo vai dizer para a igreja: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha só, enchei-vos do Espírito, falando, como que você se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo vai dizer, para que a gente não apague o Espírito Santo. É um versículo bem curtinho, né? Não apagueis o Espírito. Não apague a chama no teu coração. O Espírito Santo é esse azeite que mantém a lâmpada acesa. O Espírito Santo é o azeite que foi derramado sobre nós, que somos as vasilhas, para que a lâmpada continue queimando. O Espírito é o azeite derramado sobre nós, que somos as vasilhas, para que a chama continue queimando. E se você, querido, está olhando para cada um desses pontos, reprisando, o primeiro amor, como é que está essa questão no teu coração? Como é que está a questão do primeiro amor? O dom que Deus te deu. Como é que está essa questão do dom? Terceiro ponto, a tua vida de oração. O quarto ponto, ser cheio da palavra de Deus. E o último que a gente acabou de analisar aqui, ser cheio do Espírito Santo. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos, para que eles ficassem em Jerusalém, para que viesse sobre eles o Espírito Santo. Queridos, não há como nós trabalhar nesse mundo sem a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos enche, é Ele que faz com que, né, que nem diz o livro do pastor Chalit, né? O poder que move a igreja é o poder do Espírito Santo. Querido, não tem como você viver desanimado se você está cheio do Espírito Santo. Não tem como você viver triste se você está cheio do Espírito Santo. Não tem como você viver murmurando se você está cheio do Espírito Santo. Não tem como você viver reclamando se você está cheio do Espírito Santo. Não tem como você viver, né, inquieto, atribulado, se você está cheio do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Você está cheio de amor, de paz e alegria, querido. Nada vai te atrapalhar. Pode acontecer o que for. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela vai se manter acesa até o fim. E é o que nós precisamos como igreja, continuar queimando até o fim. É um estilo de vida maranata. É isso que nós precisamos, um estilo de vida maranata. Sabe, nos desapegar das coisas desse mundo. Há um tempo nós precisamos nos aprender a desapegar. A igreja muitas vezes está apegada, agarrada a tanta coisa, se segurando com todas as forças. E Deus está te chamando, solta, larga, para de segurar isso. Eu tenho algo muito maior para te entregar. Só que não é nessa vida, é na eternidade. É na eternidade. Querido, eu quero convidar você a ficar de pé, vamos orar juntos. Chamar aqui o louvor para a gente cantar mais uma vez e terminar essa noite aqui lá para cima, amém? Queimando, sabe, queimando. Quero convidar o louvor para nós cantar, vamos adorar Jesus, né? Eu tenho certeza que o coração coração dos nossos pastores, a nossa liderança está também nessa mesma pegada, querido. Porque eu conheço o coração do meu pastor, eu sei como ele tem queimado por isso. Eu sei como nós, como igreja, estamos ansiando por esse avivamento. Isso não é algo que está apenas no meu coração, isso está no coração de todo aquele que está verdadeiramente esperando Jesus. Eu quero convidar você, nesse momento, o louvor vai estar sendo ministrado, e você que fez esse checklist,
e avaliou algum ponto na tua vida que porventura está adormecido, está se esfriando talvez. Talvez essa é a noite, querido, de você colocar o teu coração na presença de Deus e dizer: Senhor, reaviva isso dentro de mim. Me perdoa, Senhor, por eu ter abandonado o primeiro amor. Me perdoa, Deus, por eu ter me afastado do amor. Me perdoa, Deus, por não estar mais usando o dom que o Senhor me deu. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes a minha vida de oração está de qualquer jeito. Eu oro meio quando dá e quando não dá eu não oro. Na palavra também eu não tenho buscado, eu não tenho lido constantemente. E também, Deus, eu tenho vivido uma vida vazia, sem ser cheio do Espírito Santo. Eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos, e você e Deus, você e o Espírito Santo, você e o Espírito Santo, fale agora, converse com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que nessa conversa o Espírito Santo vai fazer algo extraordinário no teu coração. Deixa que o Espírito Santo trabalhe nesse momento.